Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Mérida, no México, a Cidade Branca. A história de Mérida começa em 1542 com a sua fundação, porém o local em que a cidade está já era amplamente conhecido por povos antigos como os maias. Inclusive, existem vestígios desse povo e sua influência por toda a cidade ainda. Quando os espanhóis chegaram nessa parte do país, haviam algumas tribos indígenas morando nas antigas ruínas maias, e o processo de colonização se deu de forma bastante violenta, com sucessivas brigas entre os europeus e os nativos. A situação só melhorou um pouco quando, com muito esforço, os europeus conseguiram levantar muros ao redor da cidade e colocaram apenas um portão para que a entrada fosse controlada. O nome Mérida remete à cidade espanhola de mesmo nome, e até pouco tempo acreditava-se que havia sido batizada dessa forma em homenagem à cidade de um dos descobridores na época. Porém, após análise de documentos antigos, a versão oficial é que os espanhóis ficaram muito impressionados com a semelhança entre as ruínas maias encontradas e as construções romanas de Mérida, na Espanha, o que é bem interessante, haja vista que esses povos nunca tiveram contato. Vários prédios e casas na cidade foram revestidos de cal, pois isso dava um aspecto de limpeza à paisagem. Por conta disso, muita gente acha que o apelido Cidade Branca é exclusivamente pelas construções. Mas a verdade é que esse apelido vem desde a criação da cidade, quando seu fundador, Francisco de Montejo, idealizou uma cidade sem nenhum nativo, totalmente com a população branca europeia. O argumento dele era que assim, seus compatriotas espanhóis ficariam mais seguros, sem a ameaça constante dos ataques indígenas. No entanto, assim que mais moradores começaram a chegar e a cidade aumentou de tamanho, logo foi necessária a contratação de trabalhadores para as mais variadas tarefas, e a mão de obra indígena passou a ser utilizada, fazendo cair por terra a ideia de uma cidade sem mistura e vivendo isolada dos outros habitantes. Com o passar dos séculos e a relação entre os espanhóis e indígenas se tornando cada vez mais amistosa, a cidade passou a prosperar e teve seu auge no século XIX, quando passou a exportar para a Europa e em grande escala uma planta chamada Henequim, que servia para fins medicinais, estéticos e alimentícios. Por conta disso, várias famílias ficaram riquíssimas na cidade e no início do século XX, por um breve momento, foi uma das cidades com mais milionários no mundo. Esse período de riqueza deixou belas construções na cidade que atualmente são praticamente todas usadas por prédios públicos. Mérida tem o terceiro maior centro das Américas, só perdendo para Cuba e Cidade do México, e muita coisa pode ser visitada. A cidade também está próxima ao Golfo do México, o que sempre facilitou a saída dos seus produtos. Culturalmente falando, Mérida é uma referência no país, pois sempre valorizou todo tipo de arte, especialmente as regionais. Possui seu próprio estilo musical, pintores, poetas e artistas famosos no país, sendo eleita a capital da cultura americana no ano de 2017. Pela sua localização, Mérida é um tanto quanto isolada do resto do país, e isso faz com que a influência espanhola não erradicasse por completo os costumes antigos, como aconteceu na maioria das cidades. A cultura maia é muito presente ainda, e isso pode ser visto e principalmente ouvido no sotaque da população. O espanhol falado em Mérida é bem diferente do falado na capital, por exemplo. Eles mantêm várias expressões do antigo vocabulário e um modo mais melódico na fala, que é percebido imediatamente por outros mexicanos. Essa foi a história de Mérida, a cidade branca construída sobre ruínas maias. Espero que tenham gostado e adoraria ler nos comentários sugestões de outras cidades para falarmos aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.